Olá, minhas queridas e meus queridos. Sejam muito bem-vindos à aula sobre MCCP, Método Clínico Centrado na Pessoa. Eu sou a doutora Bruna dos Santos, sou médica de família e comunidade e também professora de medicina na Universidade PUC Minas. Atuo tanto no SUS como preceptora dos estudantes, como também no setor privado, e hoje eu tenho o privilégio de ter uma lista de espera para mais de um mês. Como que eu atingi isso? Como que eu tenho sucesso sendo médica de família, uma especialidade que não é todo paciente que compreende? Como que eu atingi esse patamar que eu tanto sonhei ao longo da minha trajetória? Aplicando o método clínico centrado na pessoa. Então, vem comigo para a gente conversar sobre isso. Pega seu papel e caneta, porque daqui eu tenho certeza que vão sair insights importantes. Se você não me segue no Instagram, aproveita para já me seguir, é @DRA Bruna dos Santos, e eu sempre trago conteúdos, reflexões, aulas gratuitas, lives que eu tenho certeza que vão te ajudar a alçar novos voos e novos objetivos dentro da MFC. Mas antes de falar de método clínico centrado na pessoa, eu quero conversar com você a respeito de um assunto que eu adoro falar, que é propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito enquanto médico ou médica de família e comunidade? Ou enquanto médico generalista que está atuando no SUS, na unidade básica de saúde ou um ambulatório do setor privado que atende MFC? Eu pergunto isso para você porque a nossa especialidade carrega consigo muitos estereótipos e eu, particularmente, não sou fã de nenhum estereótipo. Eu acho que um médico de família pode sim atuar no SUS, ser muito feliz no SUS, mas também ir para o setor privado, ser muito feliz no setor privado, ajudar muitas pessoas e também ser extremamente bem-sucedido. Por que não? Também acho que um bom médico de família, ele é capaz de transformar a vida das pessoas ao seu redor, dos seus pacientes, da sua equipe, deixar um legado maravilhoso e ainda assim se vestir como quiser, ser mais chique, mais elegante ou ser uma pessoa mais básica. Eu não acredito em estereótipos, acho que qualquer pessoa, qualquer bom médico interessado que segue os preceitos da medicina baseada em evidências e que tem boa vontade, pode sim ter sucesso na nossa área, desde que se dedique muito. Então eu quero te perguntar, qual é o seu propósito dentro da MFC? Já parou para pensar? Eu não quero que você pense em um propósito muito assim, muito no campo das ideias. Ah, eu quero ser uma boa médica. Eu quero ser um médico eficaz. Não, isso não é propósito. Propósito é você pensar em 3 pontos: ponto A, ponto B e ponto C. Então eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Ponto A: quero ser uma boa médica, uma médica resolutiva. Ponto B: quero atuar no SUS por um longo período de tempo, quero construir a minha carreira até me aposentar. E ponto C: para deixar esse legado e estimular novos médicos a também serem assim. Então eu quero que, antes de você adentrar o método clínico centrado na pessoa, escreve o seu propósito. O meu propósito, vou compartilhar com vocês, é ponto A: quero ser uma médica resolutiva que melhora a vida das pessoas aplicando a medicina baseada em evidências. No ponto B, tanto no SUS, mas dentro da academia, agora um ponto diferente do que uma médica de equipe, eu não sou uma médica de equipe nesse momento, mas eu estou ensinando estudantes de medicina a serem. E ponto C, atuar também no setor privado e espalhar a ideia da medicina de família para mais pessoas. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Então eu preciso que você, antes de qualquer coisa, defina bem o seu propósito de vida. Assim você vai conseguir se conhecer melhor e traçar um plano, estratégias, inclusive de estudo, para você chegar até lá. Eu acredito muito que quando a gente se conhece e sabe os nossos objetivos de vida, a gente consegue alcançar esses objetivos de forma mais prática. Combinado? E agora a gente vai falar do método clínico centrado na pessoa, que para mim é uma coisa muito especial, porque gera o fator uau na consulta. O paciente sai do atendimento com a sensação de que foi ouvido,
com a sensação de que o médico te perguntou a ele coisas que ninguém nunca havia perguntado. E claro, isso gera melhores resultados no que tange a adesão ao tratamento, relação médico-pessoa e, claro, melhora a qualidade de vida de quem está sendo atendido. E nós, médicos, saímos dessa consulta felizes, com a sensação de missão cumprida. E por que é importante eu te falar sobre isso? Eu tenho certeza que você que está me assistindo já saiu da UBS, já saiu do plantão, e a única coisa que foi possível foi deitar na cama e dormir. Tamanha exaustão, cansaço, e quantas vezes você já foi trabalhar no automático, sentindo que você está deixando a sua alma ali, a sua energia ali. Isso não é normal, tá? Por mais que muitos médicos acreditem que isso seja e vão levando suas vidas como se isso fosse normal, isso não é normal. E eu tenho certeza que você estudou 6 anos da faculdade de medicina, fora outros cursos, pós-graduações, residência. Eu tenho certeza que você se dedicou muito, não foi para chegar em casa assim, derrotado, com a sensação de que nada muda, de que o sistema está passando em cima de você. Não, isso não é normal. E o método clínico centrado na pessoa te ajuda a construir uma consulta de valor, seja na UBS, no SUS, seja no setor privado, em quaisquer lugares que você ocupe como médico e como médica, certo? Então vamos falar sobre esse método, que ela tem esse conjunto de coisas que vai virar o método clínico centrado na pessoa. A gente fala em 4 passos que não é uma ordem arbitrária. Na verdade, eles ocorrem todos ali simultaneamente. Você pode ir e voltar dentro de um mesmo item, mas a gente vai falar arbitrariamente de cada um para os fins aí educacionais, tudo bem? Então, primeira coisa, o método clínico centrado na pessoa, a gente está considerando que nós estamos atendendo de forma ambulatorial um paciente, e é sempre interessante lembrar que, além da gente pensar em estruturar uma anamnese, aquela anamnese tradicional, que eu vou perguntar localização da dor, irradiação, sintomas associados, se ele fez uso de algum medicamento, fatores de melhora e de piora, ou seja, além daquela semiologia básica, que é importante, mas que sozinha não muda vidas, eu preciso entender que aquele paciente traz consigo uma história. E essa história muito me interessa. É com essa história de vida que eu vou construir um plano de cuidados que ele vai aderir de uma forma mais positiva, de uma forma mais assertiva e vai trazer mais resultados para a gente, tá? Então, ponto número 1. Além de você perguntar os sinais e sintomas da forma semiológica que você já conhece, eu preciso que você pergunte para o seu paciente como é a experiência que ele tem de saúde, de doença, e você vai perguntar isso fazendo o acrônimo SIFE, S-I-F-E. Então, quando o seu primeiro ponto, seu paciente chegou com uma queixa, além de perguntar todos os sinais e sintomas semiológicos, ao final você vai perguntar: Dona Maria, seu José, como o senhor ou a senhora se sente com relação a essa dor de cabeça? Como o senhor ou a senhora se sente a respeito dessa dor na lombar? A respeito desses exames alterados? O que isso te traz de sentimento? Compartilha comigo. E aí o paciente vai te trazer é, coisas assim que clareiam demais as nossas ideias para montar um plano de cuidados. Porque se a Dona Maria fala que ela acha que a dor de cabeça dela é um câncer porque a mãe morreu de câncer, a irmã morreu de câncer, a gente sabe que lá no final, na parte da conduta, a gente vai ter que trazer uma educação em saúde para ela, um amparo, uma tranquilização, uma segurança. Então isso nos baliza para qual caminho nós vamos levar. E ainda no primeiro ponto, entendendo saúde, doença e a experiência da doença, a gente fez o CIF, perguntar os sentimentos. Segundo, perguntar as ideias. Ideias vêm de o que será que a Dona Maria acha que ela tem? E muitas vezes o paciente acerta. Dona Maria, o que a senhora acha que está causando essa dor de cabeça da senhora? O que a senhora acha que é isso? Ela vai muitas vezes fazer aquele fenômeno da ponta do iceberg, né? O motivo da consulta é uma coisa, mas aqui na base do iceberg, ela te conta que o filho está envolvido com o consumo de drogas,
ou que ela está viciada em jogos de azar, ou que ela está vivenciando a menopausa, ela acha que isso pode estar contribuindo ou mesmo causando aquele problema. Terceiro ponto do CIF, o F, vem de função, funcionalidade. O quanto aquele problema de saúde impacta os nossos pacientes? Isso é uma pergunta fundamental. Considerando que cada vez mais o acesso ao trabalho digno, com boa remuneração e com direitos trabalhistas, está ficando cada vez mais escasso, é importante a gente entender como que aquele processo de adoecimento, aquela queixa, aquele sinal, aquele sintoma, impacta na vida do nosso paciente. Será que impede de realizar alguma atividade de trabalho, alguma atividade física, alguma atividade dentro da sua família, dentro da sua escola? É importante também que nós tenhamos este entendimento, tá? E o último, letra E, expectativas. Dona Maria, Sr. José, o que a senhora espera aqui do nosso atendimento, aqui do nosso cuidado? Me fala sobre isso. Perguntas abertas. O paciente vai trazer coisas também muito importantes que vão balizar a sua conduta, como por exemplo, ai, doutor, doutora, eu acho que se a senhora me pedir uma ressonância de corpo inteiro, a gente vai conseguir entender o que é. Ou então, doutor, eu vi na internet que se eu tomar uma vitamina, eu posso melhorar. Se eu tomar o ferro na veia, o meu cansaço vai melhorar. Então, o paciente nos conta o que ele espera e, de novo, lá na nossa conduta, a gente vai conseguir mobilizar os elementos de educação em saúde, de comunicação assertiva que serão necessários para cada um. Entenda, isso é único. As doenças se repetem, mas o processo do adoecimento, ele é diferente para cada pessoa. O médico que apenas prescreve medicações que têm um protocolo e não considera o CIF, ele perde paciente. O seu paciente ou não volta ou volta apenas porque é obrigado. E nós aqui não queremos isso, concorda? Então, dever de casa. Segunda-feira agora, você já vai aplicar o método CIF na sua anamnese. Combinado? O CIF está dentro da primeira parte do método clínico centrado na pessoa, que é entendendo a saúde, a doença e a experiência da doença. Mas vamos para o segundo ponto que você precisa atentar-se na sua consulta acerca desse método, tá? O segundo ponto é entendendo a pessoa como um todo. Ou seja, entendendo que esse paciente, ele faz parte de uma comunidade, ele tem vivências sociais, ele tem crenças religiosas, e é importante que durante o seu atendimento, a sua anamnese, você aborde isso também. Quais são as crenças que esse paciente tem? Quais são os hobbies que ele tem? Ele tem acesso à cultura? O que ele pensa sobre a vida, sobre política, sobre a sociedade? Isso também te traz mais elementos para que você possa aplicar o MCCP. Terceiro ponto, a gente tem que sempre lembrar de fortalecer a relação médico-pessoa. E a gente faz isso ao longo de toda a consulta, na medida em que nós abrimos a porta para o paciente, cumprimentamos o paciente com um sorriso, na medida em que nós somos educados, conversamos de forma clara, objetiva, de forma que o paciente nos compreenda, usando terminologias que serão adequadas para o nosso paciente. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter muito mais sucesso nas nossas condutas, nas nossas pactuações, o que me leva ao quarto ponto, que é justamente a gente montar um plano de cuidados compartilhados com essa pessoa. Normalmente nos livros, esse último ponto vem em terceiro lugar, mas eu escolhi para falar por último, por quê? Porque no passado, quando eu me formei há 8 anos, existia um jeito de exercer a medicina que era assim. O médico ele era o detentor do saber. Ele tinha essa visão paternalista. Eu tive até professores que colocavam as suas cadeiras um pouco mais altas do que as cadeiras do paciente para ter essa hierarquia. E quando eu fui estudar a medicina de família e comunidade, eu me deparei com a medicina que eu acredito que é a medicina real, que é aquela na qual a gente tem uma relação horizontal com o nosso cliente, com o nosso paciente, com aquela pessoa. Chame da forma que você achar melhor. Mas o importante é que você tenha este entendimento.
O paciente que está na sua frente, ele é especialista nele mesmo e você é especialista na medicina. Então, quando vocês forem combinar o plano de cuidados, é importante que você fale: olha, do ponto de vista médico, quais são as opções que a gente teria? Essa e essa. Considerando tudo que a senhora me relatou, talvez esse caminho seja melhor. O que você acha? Você acha que vai ser possível? A senhora acha que a senhora consegue estruturar a sua rotina para realizar atividade física 3 vezes por semana? Não consegue? Então vamos tentar com períodos pequenos? Vamos ver o que disso tudo a gente extrai de melhor para a gente ter esses resultados? Você concorda? Você discorda? Você já teve alguma experiência com um tratamento semelhante? Como foi essa experiência? Então, gente, é muito importante que você compreenda que nós, médicos e médicas, precisamos estimular essa relação horizontal com os nossos pacientes, porque eles sim são os protagonistas do cuidado. Nós somos detentores de um saber que talvez o paciente não tenha, mas isso não o torna inferior a nós de forma alguma. Novamente, não confunda isso com estereótipos, tá? Você pode se vestir, ser da forma com a qual você quiser. O que importa aqui é a forma com a qual você se comporta diante desse paciente que certamente te procurou porque precisa de ajuda. Então, fazer essa decisão compartilhada é super importante para o paciente se sentir envolvido, engajado no tratamento. E é muito importante que você defina com o seu paciente quais são as tarefas, os papéis que ele precisa desempenhar e quais são as suas também. Você precisa se colocar disponível, disponibilizar uma nova consulta, se houver essa necessidade, orientar, tirar as dúvidas. Então, tudo isso é muito importante e relevante também, certo? O método clínico centrado na pessoa basicamente é isso. Mas é importante que você compreenda que além do método clínico centrado na pessoa, é importante que você foque na experiência do cliente, na experiência da pessoa, na experiência do paciente. Então, desde o agendamento da consulta, desde o acolhimento na UBS, desde o agendamento via telefônica, até o contato olho a olho com o médico, o paciente ele vai ter uma série de expectativas, uma série de emoções. Pode ocorrer o fenômeno da espera, ele vai aguardar pela sua consulta por alguns dias. Muitas vezes o paciente se prepara para isso. Lá na UBS, que eu sou preceptora, os pacientes costumam chegar com 1 hora e meia de antecedência na consulta. E isso é um fenômeno muito interessante, porque às vezes os estudantes não são tão pontuais quanto os alunos, quanto os pacientes. Então a gente observa que, olha a importância que o paciente dá a este encontro clínico no qual os especialistas vão estar juntos ali. Se o paciente valoriza, você também precisa valorizar. E você pode estar pensando, mas na minha UBS os pacientes não valorizam o médico, não valorizam a consulta, é muito difícil, é muito cheio, eu não consigo implementar inovações. Eu entendo, é muito desafiador e eu já estive e estou no seu lugar também dentro da docência. Mas é importante que nós tenhamos uma autocrítica. Será que você tem valorizado o encontro clínico? Como é o seu consultório? É bagunçado, cheio de papéis, cheio de coisas? Você troca o lençol descartável a cada consulta? Você fecha a porta do seu consultório para atender o seu paciente? Você se porta calmo, tranquilo, atencioso, com um olhar afetuoso? Ou você apenas fica digitando ou não tem esse olhar com o paciente? Lá no Tratado de Medicina de Família até fala sobre isso. Não é errado você anotar, digitar, mas desde que nos primeiros minutos da consulta você volte o olhar para o paciente, que você faça isso periodicamente também. E não apenas largue o paciente e fique voltado para o prontuário. Será que o seu consultório é limpo? Tem um cheiro agradável? Será que você tem uma postura organizada ou você também está caótico, organizado, só chega atrasado? Então, eu
Peço, por favor, para que você faça essa autocrítica e veja aonde você pode alocar mais esforços para melhorar. Infelizmente, nós estamos diante de uma medicina na qual muitos médicos não valorizam o encontro clínico, por estarem esgotados, por estarem descrentes do futuro da profissão. Mas eu espero que você não seja assim. Eu não sou assim e diariamente reforço o meu propósito para que eu tenha forças para seguir em frente. Eu acredito no encontro clínico, eu acredito na consulta médica, eu acredito no poder do método clínico centrado na pessoa e, sobretudo, acredito na especialidade Medicina de Família e Comunidade como uma especialidade capaz de mudar vidas trazer muito sucesso para quem atua nela. Espero que você tenha gostado dessa pequena aula. Mande aqui nos comentários quais foram as suas experiências com o método clínico centrado na pessoa, suas dificuldades, o que você tirou de insights aqui dessa aula, como que você vai planejar o seu consultório a partir de agora, desse momento, da semana que vem, o que você acha que você pode mudar em você para transformar esse paradigma. Estou doida para ler todas as experiências de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.